Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um Pod Palco, o podcast do palestrante brasileiro e também daquele que está querendo começar agora, que está chegando agora nesse mundo de palestras. O podcast foi feito para você. E hoje, aqui do meu lado, ele que já é quase um funcionário nosso aqui, CLT, junto comigo. CLT. Nosso não, porque eu também sou, né? Então, a gente só cumpre ordens aqui. Mas hoje sem bigode. Alisson Castro, Mais seja uma muito vez. bem-vindo. Não foi por conta de erro na navalha. Hoje Não, foi publicidade mesmo. publicidade mesmo. É, Obrigado. Pediram pra tirar o bigode e a gente tira. Pagando bem. Com bigode é que mais mal caro. Com bigode é mais caro, daí mandaram tirar pra ficar mais barato pra caber no orçamento. Exatamente. Entendi. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Sempre desculpa. bom. O bigode sempre vende mais, mas É. não conseguiram A pagar gente, o a bigode. gente contrata com bigode, mas fazer o quê, né? Demora pra nascer. Mas o Alisson, que além de ser comediante, co-host, trabalhar com a gente, é um ator. Sim. E hoje vamos dividir esse palco com uma pessoa que tem bastante experiência nessa área, hein? E vai ser bom, hein? Vai ser muito Hoje bom. promete. Hoje promete. Ela que é uma atriz renomada com vários papéis importantes em novelas da televisão brasileira, em vários canais. É um prazer receber você aqui com a gente, Larissa Dias. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Vambora, vamos falar, vamos conversar. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa virada, né? Que, poxa, saiu já do mundo onde, querendo ou não, a maioria das pessoas tem um sonho de chegar, né? Que, poxa, ser um ator, ser reconhecido, tá em uma novela de uma TV grande. A maior parte do brasileiro já sonhou algum momento com isso. E aí você vira e fala, agora eu vou pro palco, eu quero ver essas pessoas de perto, né? O que que hoje passou assim na sua cabeça pra você olhar assim e falar, meu, eu quero subir num palco pra falar da minha vida? Qual momento assim na sua carreira você olhou pra isso e falou, vou lá? Bom, esse é um movimento recente, tem um ano e 2 meses. Foi um convite, na verdade, né? Então, ser atriz, trabalhar como atriz sempre foi um desejo muito genuíno desde muito nova. A gente nasce artista, né? Não é genuinamente, debaixo do prédio ali, criança, 9, 10 anos, eu já brincava de fazer novela. Então, eu via TV, descia, você vai ser a mãe, irmã, não sei o que, saía tapa na cara, choro de verdade. Eu chegava em casa, a mãe tava brincando de fazer novela. Então, o artista, a gente já tem isso. E claro que todo artista quer ser reconhecido, ter projeção, conquistar boas oportunidades na teledramaturgia. O Brasil faz isso muito bem. Eu sou muito feliz e muito orgulhosa da minha trajetória, dos papéis e trabalhos que eu conquistei até aqui. E não que eu vou deixar de atuar como atriz. É uma paixão, é genuíno. Mas eu recebi um convite para palestrar em Joinville, na 7X, um evento de empreendedorismo. E quando me ligaram, eu falei, vocês estão loucos, eu sou atriz. Olha, no primeiro momento, Não né? tem nada a ver comigo, não sei. Eu falei, assim, eu sou uma comunicadora nata, uma faladeira, eu gosto de narrar as experiências e como artista a gente faz isso, né? Eu falo isso, seja com uma canção, a letra da música, um personagem, o texto, a experiência dele, mas assim, narrar minha trajetória, os meus aprendizados, eu, Larissa, tete a tete ali, foi novo. Eu falei, não, mas eu sou atriz. Como assim? E num primeiro momento eu me sabotei. Falei, eu acho que não é. Num segundo momento, muito rápido, já veio, eu acho que tem tudo a ver. Porque eu tô no palco, que é o que o artista faz, performando e passando uma mensagem. A diferença, né, o grande pulo ali do gato, o grande insight dessa vez eu não tô defendendo um personagem, eu tô defendendo a minha história, a Larissa. E aí eu abracei o convite, comecei a pensar e brainstorming e slides e montar palestra e pensar como que com a minha trajetória, com a minha narrativa, as coisas que eu acredito, que eu fomento, que eu já vivenciei, né, com o empreendedorismo artístico, como que um artista faz para buscar suas oportunidades, para conseguir chegar numa novela das 9 da Rede Globo, qual foi o meu processo, os nãos muitos que eu recebi, os nãos que eu tive que dizer, enfim, 300 coisas que passam pela cabeça.
E fui montando isso, tive uns 2 meses para me preparar. E foi assim que aconteceu. Eu fui para essa palestra, tinham mais de 1.000 pessoas. E é engraçado porque artista, né? A gente já tá acostumado de alguma maneira a lidar com o público e tudo mais, mas ainda assim foi novo, foi uma novidade. Então o coração tava ali disparado. Mas depois também que eu entrei, teve um momento que eu olhei e falei, uau, é isso, assim, isso é muito massa. Então o começo, né, o porquê, foi com esse convite. O empurrão foi um convite. Foi um Mas aí convite. você decidiu. Porque até você veio procurar a gente pra gente poder te ajudar a fazer tudo isso. E aí você decidiu que você queria realmente seguir com isso. E aí esse momento foi aonde? Bruno, foi nesse dia. Em cima do palco. Pós a palestra. Assim, na verdade, foi nesse dia em etapas, mas principalmente no pós. Quando eu tava ali no palco, performando e falando, teve um momento do coração acelerado no início, e depois teve aquele momento de, tô surfando a onda, assim, tô em casa. E eu lembro exatamente desse momento, assim, sabe? Que é muito rápido e eu falei, que legal tá aqui. Eu me senti em casa, me senti no meu lugar. Que é quando o peixe fisga a isca, né? E você eu me sabe senti que no tem meu lugar. Eu sobre falei, aquilo. cara, que legal tá aqui, que legal falar com essas pessoas e ver as reações. Abriram pra perguntas, teve uma guria que subiu no palco e foi super emocionante. Teve todo um contexto lá e tiveram momentos emocionantes, genuínos, que a plateia se emocionou junto. Coisas que eu não esperava. Era a minha primeira experiência ali, né? Mas quando eu desci, eu fico até arrepiada de lembrar. Quando eu desci, eu lembro que eu fiquei assim, de verdade, acho que umas... Sei lá, eu lembro porque meus pais queriam saber e eu não conseguia respondê-los. Aí depois de 3 horas eu falei, pai, eu tava 3 horas falando com as pessoas aqui embaixo. E foi nesse momento que, quando eu desci, e muitas as mulheres, né? As mulheres se identificaram muito por N motivos da palestra, da narrativa ali. E eu fui conversando com uma, conversava com outra, as gurias emocionadas e pegam nas suas mãos e querem conversar. E aí foi esse momento que eu falei, que legal poder também iluminar, afetar, atravessar, emocionar o outro, que é o que, como artista, como atriz, eu sempre fiz, ou sempre busquei fazer, que é o meu barato, que é o que me motiva, né? Essa transformação que a gente gera como um personagem, como atriz, também fazer isso como palestrante, com a minha trajetória, com os meus aprendizados, com a minha história, com a Larissa. Sim. E aí eu achei isso mágico, eu falei, cara, que legal se a gente puder levar uma mensagem que transforme as pessoas, que as pessoas saiam dali minimamente inspiradas, pensando diferente, buscando algo diferente. Nossa, e foi nesse momento, assim, eu falei, eu quero fazer isso. Não é nem é mais do que eu quero, Bruno, é o meu lugar, é o que eu preciso, o que me fez feliz, assim, sabe? Eu me senti muito em casa. É muito interessante que a gente, artistas, a gente sofre uma série de preconceitos, assim, como se a gente não fosse importante para a sociedade, um monte de coisa, né, que as pessoas inventam. E a despeito disso tudo, a gente tem uma trajetória que, primeiro, precisa se preparar muito, estudar pra caramba pra fazer qualquer coisa, né? E esse estudo todo, seja pra fazer um personagem, pra fazer seja lá o que for, é sempre muito valioso de ser compartilhado. Sim. E muitas coisas, né? Na trajetória que tem a ver com como fazer os relacionamentos, tem a ver com como se preparar para buscar novos conhecimentos para poder colocar o seu novo trabalho, né? Você está sempre buscando mais coisa para crescer e buscando espaços, né, no mercado. E isso é muito importante de ser compartilhado sempre. Sim, tem muito aprendizado aí, né? O que você disse, a gente realmente, o artista do início ao fim, né? Sempre, né? Sempre tem uns porquês, algumas questões. E só quem é e quem acompanha mesmo sabe, tanto de disciplina, de resiliência, de postura, de posicionamento. Sim. De abdicação também, de abdicação, né? De busca, né? Eu narro lá, eu busquei cada oportunidade minha, sabe? Foi tudo muito trabalhado, buscado. Então, assim, tem todo um processo que muitas pessoas não têm nem ideia, né? É legal que você fala na sua palestra bastante disso, em relação a, poxa, eu saí da faculdade já achando que eu já ia ter um papel assinado ali, um contrato. E eu acho que as pessoas pensam muito isso, né? Talvez não pensam nem na questão da faculdade. Pensam. Porque, a artista, ela fez um teste, passou e entrou tá trabalhando na Globo.
Não é fácil assim, Não né? é fácil, muito pelo contrário. Só eu sei, eu e minha família, quem me acompanha de perto, assim. Eu não tenho família no meio artístico, sou de São Paulo. Meu pai, apesar de ser, sempre tocou música, né? Foi músico, violão e tal, mas era muito em casa, não tinha acesso, networking, nada disso. Então eu descobri, logo que eu me formei como atriz, tirei meu DRT, me formei, eu falei, bom, ou eu busco as minhas oportunidades ou nada vai acontecer. Então eu sentava na frente do computador, peguei a relação de todas as produtores de elenco, nananana, peguei um monólogo bem cru, bem baby, assim, mas eu falei, eu vou nele. E comecei a mandar meu material, buscando as minhas oportunidades, sabe? E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Eu peguei uma série na Fox, essa série começou a me mostrar ali pra Rede Globo, e aí eu também fui buscando os testes, e aí a coisa aconteceu. Você faz muitos testes, não, é um processo mesmo. E os testes são nãos, né? São Muitos muitos nãos. Muitos nãos, a gente recebe muitos nãos. Muitos assim. nãos. Muitos Porque nãos. o teste é muito louco, você nunca sabe o que estão querendo, o que estão precisando. Às vezes a pessoa que está responsável pelo teste também não sabe. Né? Que é outra pessoa. É verdade. Quem escolhe de verdade, que tem a caneta para dizer contrata. Mas como tudo na vida, inclusive para você ser um palestrante relevante, de sucesso, né, é isso que eu prego, prezo e narro também, né? Eu acredito que você tem que sempre estar muito pronto e muito inteiro, né? Tem aquela oportunidade. Então, tiveram alguns testes, 2, assim, que eu brinco, falo, matei no ensaio. A gente vai fazer, você sabe bem, fazer teste de luz, câmera, Lari, um ensaio. E eu vou com tanta força, com tanta vontade. Quando eu piso no palco, nessa primeira palestra mesmo, né, no Sabenex, eu tenho isso porque é a oportunidade que eu tenho. Eu não sei se eu tenho outra. Eu batalhei tanto pra tê-la. Então, eu vou vai no ensaio. Foi no ensaio, né? 2 novelas foram assim. Então, vale pra gente aqui também, falando do ambiente do palestrante e tudo mais, né? Pra tudo na vida. Você tem que estar muito pronto, assim. Quando vem uma oportunidade dessa, você mata no ensaio, sabe? Assim, pega no ensaio. É exatamente esse ponto que a gente traz pros palestrantes. O palestrante, ele acha que vai ser igual o ator ali, que as pessoas falam, né? Eu fui lá, fiz um teste pra Globo e pronto, passou, agora já é ator. O palestrante, eles pensam que é assim também. Aí eu vou aqui, eu tenho uma carreira, trabalhei 30 anos no Google e agora eu sou palestrante. Tá bom, você tem uma baita experiência, mas agora para você se tornar palestrante, você também tem que estudar. Você precisa construir, você precisa se preparar, né? Você precisa construir. Você precisa ter um monte de coisa aqui que você precisa entender. É exatamente igual o ator, é igual medicina, a gente trata sempre dessa forma. Quanto tempo o médico passa estudando para se tornar médico? Ele nunca deixa de estudar, né? Mas contínua. só para ele poder receber o título, Sim. são 5 anos e mais pelo menos 4 de especialização. É verdade. Imagina, o palestrante, ele simplesmente se torna palestrante, amanhã ele está palestrando. Não é assim. É um processo, É um processo, né? Ele precisa conhecer, ele precisa fazer estágio. O Gustavo Cerbasi, por exemplo, poxa, um palestrante, todo mundo conhece, um cara que tem livros, tem não sei o que, já fez filme em cima baseado no livro dele. Quando ele já tinha livros, ele já palestrava, e antes dele começar a receber o primeiro cachê, ele fez 200 palestras de graça. 200 palestras de graça. Não sabia disso, olha só. E é o Gustavo Cerbasi. Olha só. Então, assim, a gente precisa pensar que existe uma preparação para a pessoa se tornar um palestrante também. Assim como existem em todas as outras carreiras. Então você está passando agora por isso, né? Sim. Você está vindo agora para o mercado de palestra. É um processo novo. Fez a sua palestra, entendeu, gostou do palco, porque eu sempre falo que o palco ele é viciante. É bom, ele é né? muito viciante. Porque o palco da palestra ele tem um detalhe diferente do palco da música, do palco da televisão. Ele tem um sinão diferente, que é a questão da gratidão. O público... O feedback do público ali. É imediato. Isso é muito imediato. Bom mesmo. É muito essa massa. Gratidão, essa energia de gratidão por a pessoa estar ali aprendendo com você é muito bom. Aquilo ali não tem preço que pague. É verdade. Você conheceu, você já foi picada pelo bichinho do palco. Já. Já. Mas aí agora, aquela Laricinha, pequenininha, que era uma diretora já, porque, né? Faz isso. Você já dirigia as suas novelas no seu condomínio. Já. Meio mandona, meio diretora. Atriz também, que já atuava. Ela já tinha imaginado que ela ia subir num palco pra fazer um
Uma coisa desse tipo? Não literalmente, assim. Mas quando a gente para se observar, né? E eu busco sempre autodesenvolvimento, tô sempre estudando. Eu acho que acompanha muito o palestrante essa coisa de você sempre se conhecer, se escutar, se investigar, enfim. Se eu faço esse exercício, se eu for fazê-lo novamente, já tinham ali pistas. Indícios. Sempre tem. Né? Eu digo que a gente, assim, universo, a gente sempre tem pistas. A gente só precisa estar atento mesmo. Então, desde muito nova, assim, eu tinha essa coisa de falar para as pessoas, de reunir todo mundo na sala, de colocar todo mundo no sofá para contar alguma coisa. Na escola, eu sempre fui aquela coisa da líder da sala, que, você quer ser a, né? Então, minimamente tinha uma predisposição para isso. É que eu, enfim, enveredei, fui direto pra coisa mais do artístico, da atriz e cantora. Comecei cantando na banda do meu pai pequenininha, depois atriz, a coisa foi... Mas sempre tiveram pistas, assim. Até nos relacionamentos, com as amigas. Eu lembro que eu sempre era amiga conselheira. Então, acho que até isso é uma pista, sabe, Bruno? Se a gente parar pra... As minhas amigas sempre... Ai, Lari, queria te contar tal situação, queria trocar com você, queria te ouvir, quero conversar. E eu tenho memórias, assim, de 6, 7, 8 aninhos ali na escola, a gente conversando e eu explicando. E teve até uma história, uma vez a mãe de uma delas chegou e falou: ai, Larissa, que bom que você falou isso pra minha filha. Então, depois dessas primeiras palestras, eu comecei também a me investigar e me perguntar e me questionar, que isso pra mim é importante, pra entender. Então, sempre tem pistas. Nunca nesse, um dia estarei num palco palestrando né? Até porque quando me convidaram, eu falei, não, vocês estão 2, né? Eu acho que eu não consigo fazer isso. Mas, menino, assim, depois da primeira, é exatamente isso. Nossa, tô em casa, sabe? Eu sempre tive esse lugar muito sutil, mas nunca tinha encarado, visto dessa maneira. E veio esse convite, veio essa primeira experiência e aí tudo fez muito sentido. É assim. Eu achei muito interessante você buscar já conversar com o pessoal da Polo para entendendo que era um mercado novo, que era uma necessidade nova, que por mais que você tivesse ferramentas, né, para estar no palco, era uma nova abordagem, né? Sim, eu os procurei porque é o que eu narro muito, né, na minha palestra, eu falo da minha trajetória, assim, eu busco as minhas oportunidades. Né? Primeiro, ouça o seu chamado, né? Eu falo, ouça o seu chamado, busca as suas oportunidades. Ser atriz, uma coisa que assim, eu batalhei isso muito sozinha, minha família não queria, tem todo um receio, um cuidado. E aí agora, como palestrante, eu vejo o mesmo processo. Então, eu preciso buscar as minhas oportunidades, eu preciso ter um network, eu preciso estar com pessoas que entendam, que conheçam, que fomentam, que vivem isso, né? Por isso que eu fiz contato com o Denis, com o Bruno, por isso que eu tô aqui, por isso que eu quero aprender cada vez mais. Eu tenho total consciência do meu processo, que é um processo muito novo, né? Se a gente for comparar, imagina, se a gente entra no... Então, mas eu tenho dentro de mim a certeza, como atriz, você vai ser mesmo? Você acha que você vai conseguir? Eu sempre soube, eu sei o que eu faço, eu sei que eu consigo, um dia eu vou estar lá fazendo as novelas, eu estarei com bons personagens, contando boas histórias, isso aconteceu. Então, essa certeza, esse feeling no coração, como palestrante, depois dessa primeira experiência, veio, assim, muito natural. Falei, é isso. E aí eu tô fazendo o mesmo processo, que é o que eu narro na minha palestra, né? Buscar as minhas oportunidades, o meu networking, me encontrar no mercado, como aprender, perguntar, persistir, né? Ouço alguns não, mas, né, buscando o meu espaço agora como uma palestrante também. E tem um detalhes, né, importantes dentro disso, que primeiro você buscar, né? Pô, busquei uma pessoa que entende, busquei uma coisa que... Isso ajuda muito a encurtar o caminho, com certeza. Sim. Mas tem que ter a abertura para isso, né? Sim. E outra, você querer aceitar os feedbacks, que é muito importante. Às vezes a gente vai falar com palestrantes, vai dar feedback, às vezes as pessoas ficam meio assim com o feedback, né? Mas pro crescimento é importante. A gente precisa ouvir. E, poxa, se eu tô procurando alguém para poder me ajudar, eu preciso estar aberto a ouvir, né? Sim. Preciso estar aberto a isso. Totalmente. Senão não faz sentido nenhum você procurar, né?
Porque se você já achar que tá super pronto, que... Eu acho que até o processo como atriz me ajudou muito nisso. Assim, a gente recebe muitos nãos, recebe muito feedback. Então você tem que aprender que isso faz parte. Eu até gosto, eu peço, né? Já pedi pro Bruno também. Não, eu quero ouvir. Bruno, ouvir. Você já quero assistiu te minha palestra? ouvir. Eu quero ouvir. Eu falei, não, calma que eu preciso assistir de novo, porque eu já assisti uma vez. Mas a gente faz, sempre que a gente faz esse trabalho, inclusive, eu e o Denis, a gente assiste 2, 3 vezes a palestra, porque a gente vê pontos diferentes. Primeiro eu preciso assistir sem visão nenhuma. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Eu preciso olhar como público. Aí depois eu vou olhar novamente que legal. porque eu preciso saber qual que é a reação do público em relação a mim mesmo. Preciso ter essa visão. Aí depois agora eu já começo a olhar com um olhar mais técnico para alguns pontos. E depois outro olhar técnico para outro ponto. Então eu vou olhar a parte do conteúdo, eu vou olhar a parte da presença de palco, de toda essa a performance. Então tudo isso a gente vai olhar. Além de, eu tenho que olhar o público. Eu preciso saber o que o público está sentindo ali naquele momento. Então no vídeo é um pouco mais difícil. Então eu preciso ser o público naquele momento. Então eu assisto como público, depois eu assisto com o olhar conteúdo, depois eu assisto com o olhar técnico de presença de palco e tudo mais. Então a gente faz essas várias avaliações para a gente poder conseguir ter visões diferentes. Então não é só vou assistir uma palestra e já vou sair criticando e falando. Não, a gente precisa fazer várias coisas para poder justamente entender todos os pontos. Uma coisa às vezes justifica a outra. Poxa, ela estava ali meio parada no palco, mas o conteúdo condiz com aquilo. Porque naquele momento ela precisava estar ali porque o foco não é nela, o foco é no slide que está ali. Então existem esses pontos dentro da palestra, porque tudo isso precisa ser avaliado. Cada palestrante tem o seu perfil também. Então tem palestrante, por exemplo, o Clóvis de Barros. O Clóvis é um cara que ele sobe no palco, ele fica atrás de um púlpito e ele não sai dali. Você vai falar que ele tá errado? O Clóvis de Barros. E ele é magnético. E ele é magnético. Ele não usa um slide, ele não usa uma atração, um vídeo, nada. E as pessoas ficam presas o tempo inteiro num cara que tá parado atrás de um púlpito. Mas ele tem muito recurso de ator mesmo, assim, com relação às intenções muito precisas, ao ritmo, né? A questão de como ele consegue colocar na voz nuances diferentes, volumes, cores, né? Então isso deixa tudo muito agradável de assistir. Fica perfeito para ele. Além da coerência do conteúdo, né? Que eu acredito que tudo isso que vocês estão dizendo tem muito a ver com uma questão que chama identidade. Identidade. Né? Comecei a estudar, a ver, a entender esse universo, ver e assistir muitos outros palestrantes. Enfim, no final das contas, hoje, o que eu entendo, e posso mudar de opinião lá na frente, a gente sempre vai aprendendo, mas para mim tá muito claro que a identidade é o que é só teu, né? Do teu jeitinho, o jeito como você fala, se posiciona, se move ou não se move, fica, né? Mas a tua intensidade que reflete no teu olhar, enfim, a tua identidade tem que estar impressa ali na tua palestra. Eu já ouvi, desde que eu entrei nesse universo, né? Tô permeando aí, eu já ouvi de tudo e muitas vezes, na intenção de te ajudar, mas eu já ouvi muitas pessoas me dizerem, Lari, tem que ser em tal formato, tem que ser assim, tem que fazer assim. Não, é sempre bom isso aqui. E aí isso começou a me gerar um ruído, assim, que eu falei, não. Eu acho que naquela primeira experiência, assim, as meninas se conectaram tanto, as mulheres todas ali, que eu fiquei algumas horas conversando, eu falei, foi porque eu subi isenta, limpa de todos esses... Eu fui o máximo eu mesma, passando ao máximo o que eu queria, de uma maneira muito genuína, para poder agregar e inspirar aquelas pessoas. Então, claro que a gente vai fazendo as lapidações, mas manter a tua identidade, o teu brilho, que todo mundo tem o seu, né? Eu falo isso na palestra, assim, quanto mais genuíno e verdadeiro você é, mais você brilha. E o teu brilho é único, o teu é único. Cada um tem o seu. Então, manter a tua identidade, quem você é, do teu jeito, seja mais quietinho, seja dançando no palco ali de um lado pro... Enfim, né? A identidade, você não muda. É isso que imprime, é isso que vai dizer, poxa, aquela é a palestra da Larissa, né? Enfim. Não adianta falar pro Clóvis de Barros entrar cantando ou dançando ou pulando. Não é o perfil dele, não é. E é exatamente isso. É isso que conecta, né? Você ser único, você mostrar o que é teu, só teu ali. Perfeito, exatamente. Honrar isso ao máximo, né? Exatamente isso. Eu trouxe, né, até essa questão da Laricinha, porque quando eu subi a primeira vez no palco para palestrar, eu fiz a palestra, foi até o Thiago Nigro que me deu um empurrão. Olha, o Nigro me colocou, falou, Bruno, você gosta disso, né? Então, abre minha palestra amanhã. Que legal. Aí eu falei, amanhã?
Isso era 8 horas da noite. Eu tive Meu 12 Deus. horas pra poder pensar e Mentira, Bruno. foi. Aí a palestra, aos 8 a gente ia sair do hotel da manhã pra gente poder ir pro evento. E aí a gente foi, ele me colocou no palco, eu fiz uns 15 minutinhos ali, só pra ter a sensação do palco. Foi maravilhoso. E aí tirei fotos, postei. Aí minha mãe, quando viu isso, me ligou. Bruno, preciso fazer uma pergunta pra você. Em qual momento da sua vida você se viu em um palco palestrando? Olha. Porque eu era uma criança tímida. Olha. Eu sou tímido, na verdade. Eu sou bem tímido, mas eu aprendi a trabalhar a timidez. Mas toda a minha família me enxergava como uma criança tímida. Eu tive um bloqueio de timidez de não ter amigos aos 17 anos de idade. Então, assim, foi um processo bem longo. Eu nunca me imaginei em um palco. Mas quando eu subi a primeira vez, eu falei, nossa, é aqui. Esse aqui é o meu lugar. Eu preciso estar nesse mundo. Isso é uma grande história de superação. Olha É. só. Aqui, que não estava demais. esperando por essa É. grande revelação. Quem o vê sempre aqui nem imaginaria Nem uma coisa imagina. dessas. As Que pessoas legal. falam, Eu Bruno, conheço você é dos tímido, bastidores. Até parece você tímido. Eu conheço você dos bastidores. E a câmera não mostra, mas eu sei de muita coisa. Mas eu sempre fui muito tímido. E aí são coisas que são trabalhadas. Eu precisei trabalhar muita coisa para conseguir chegar no palco. Foram 10 anos de polo até eu chegar... Não, foram 8 anos de polo até eu chegar no palco. Então foram Olha 8 anos de só. trabalho para conseguir... Antes era só atrás do palco. Olha só. Entendeu? Caramba. Então todos esses processos acontecem com todos os palestrantes. Então vai ser a primeira vez que eu vou subir no palco que eu vou estar todo solto e tal? Não, a primeira vez que eu subi eu tava travado, eu tava com medo, eu tava nervoso, eu tremia, minha mão tremia. Eu tava com a colinha no celular, minha mão ficava assim, ó, tremendo, dava pra ver o celular tremendo na minha mão. Caramba. Então é um processo. É. É um processo. Assim como você subiu a primeira vez, você também teve nervosismo. Muito. E aí eu até brinco com o pessoal. O dia que você subir no palco e você não sentir um frio na barriga, esquisito. você para de fazer palestra e vai pra sua casa e não volta mais. É. Porque esse frio na barriga sempre vai ter. Mas esse frio não é medo. nervosismo, É, não é medo. não é ela, medo. ela é tensão do foco. Né? É a coisa do. Quando você Ele é falou expectativa. assim, ganhei no ensaio. É quando você vai com olhos de lince. Sabe, do caçador? Do bicho caçador, Boa. que ele tá No focado ali. focado. Ele tá focado. Então o coração dele tá pulsando ali Numa num velocidade ritmo diferente, que não tá acostumado. É. muito próprio da caça, né? É isso, é diferente. É a adrenalina de querer fazer acontecer. Que aí se você Né? confunde com Expectativa. medo... É expectativa. É o frio na barriga de uma expectativa positiva. É. E é maravilhoso isso. Não, quando não tem é estranho mesmo. Aí tem que se questionar. O que Porque o mais legal é acontecer? que quando você sobe e você começa, aquele frio ele sai e ele vem uma sensação de Exato. prazer É. momentâneo. Vai dissipando Porque e vai vindo é- o prazer, o conforto, O você vai conforto. se encontrando. É, É isso exatamente. mesmo. maravilhoso. energia concentrada. Essa força que está ali represada, você joga no palco e isso vai, né? Vai embora. Se chama energia mesmo. É, né? energia, Tem isso até mesmo. alguns dicionários de teatro que tem essa palavra lá, energia, que é essa força que faz o ator pegar fogo, né? Assim, pô, é impossível não olhar para esse cara quando ele tá no palco, né? O Clovis tem isso, o Michael Jackson também tinha isso. É verdade. E Laricinha no condomínio. Laricinha no condomínio. Lá no prédio dela, com certeza. Pena que naquela época a gente não filmava essas coisas, Ah, né? né? Não tinha um iPhone, Ia ser imagina. tão legal, Isso né? é maravilhoso Mas tinha uma mostrar. plateia lá, Na palestra. umas velhas assistindo? Tinha o quê? Umas velhas assistindo? Tinha as outras Umas crianças, plateias. gente, a plateia. Eu buscava a plateia. Vocês estão entendendo? Vem aqui. Umas velhas assistindo. Umas mães, sempre tão embaixo. umas avós. Trazendo um pouco agora para questão do início, né? Como a gente está no início da palestra, a gente está começando a sua carreira. Sim, sim. Você tem sentido já um pouco essa dificuldade do começo? O que tem... deixa eu ver como que eu posso falar isso. Qual tipo de dificuldade você tem sentido Os agora? desafios. Os desafios, Os exatamente. desafios. Os desafios que você tem sentido nesse começo, porque você está começando de novo. Sim, sim. Querendo ou não, você está começando de novo. O que Sim. você tem sentido de maior dificuldade nesse começo, nesse início?
É um terreno novo, é um ambiente novo, é tudo muito novo, né? Eu fiquei 10 anos no meu processo muito imersa como atriz, muito focada. Eu acho que os principais desafios, primeiro é você realmente, eu sou muito perfeccionista, eu tento ao máximo, né, entregar o meu melhor em tudo, então como montar essa palestra? Qual a narrativa? Muito também a coisa do ator, né? Uhum. Como que a robustez do conteúdo, e a gente está conversando muito sobre isso, né? Agora nesse meu processo com vocês aqui. Então, primeiramente, o que eu entrego? Né? Eu tenho minha identidade, eu vou honrá-la, isso eu já sei. Eu sei performar no palco, mas essa entrega, esse conteúdo. Então, esse para mim foi ainda é um desafio, né? Que a gente vai lapidando e enfim. E também esse processo do campo, né, que eu falo, que é quase investigativo, que foi muito como atriz, é que é buscar minhas oportunidades, como me posicionar, como mostrar que eu tenho um conteúdo relevante para apresentar, por que vão me contratar? Eu tô lembrando muito da minha palestra, o Bruno já assistiu, porque é muito esse processo, né? Então, quais são os pontos principais? Como que eu gero atenção? Como que eu trago um senso de urgência para abrirem o meu e-mail e para verem o meu material e o meu Media Kit? Então, esse lugar também é um desafio, né? Ainda mais para quem está numa transição e não veio desse lugar. Por isso que eu os busquei, por isso que eu colei aqui com eles também. Mas eu acho que esses 2 pontos, para quem está começando e está ouvindo a gente aqui, talvez se identifiquem, sim. São 2 pontos que eu já estou aí trabalhando, mas que me sacudiram mesmo, assim, de entendimento, né? O meu conteúdo, como que eu faço essa entrega da melhor maneira, como que eu desenho e como que, a partir do conteúdo minimamente ali estruturado, que a gente sempre vai, como que eu busco as oportunidades, como que eu o apresento, qual é o caminho, né? Existem vários, na verdade. Sim. Mas qual o caminho que eu me identifico, que tem a ver comigo, que vai ser o mais assertivo, que eu vou errar menos, né? Eu busco isso. Então, foram esses 2 pontos. Legal. A gente traz muito isso dentro do curso que a gente faz, que é o Palestra Além do Palco, que fala exatamente esses pontos. Se tornar palestrante pode ser mais fácil, porque você vai ali, faz um curso de oratória, faz um curso ali e tal, mas conhecer o mercado é difícil. O mercado. Porque o mercado é novo. É um mercado onde as pessoas ainda não existe um padrão dentro desse mercado. E é um mercado com muitas facetas diferentes. Muitas facetas específicos demais. Muito específicos demais para cada nicho de palestra, para cada nicho de público mesmo, além da palestra. Porque tem palestra que funciona para mais de um público, mas para cada público você precisa ter uma abordagem um pouco diferente, né? Exato, é exatamente isso. E é isso que a gente passa para as pessoas. Não basta só você ser um bom palestrante, você tem que entender o mercado. Tem que entender que é um mercado diferente, que você vai ter que tratar com uma linguagem diferente e você não vai poder vender uma palestra como se você vende uma Coca-Cola no mercado. É diferente. É muito específico. E aí, trazendo até esse ponto, eu queria aproveitar que a gente tem 2 parceiros dentro do nosso ecossistema que trabalham exatamente esses pontos. Que por ser uma área muito específica, um mercado muito diferente, a gente está criando empresas parceiras para poder conseguir conhecer e dominar esse mercado junto com a gente. E a gente trouxe para dentro da Polo, para fazer parte do nosso ecossistema, o pessoal da Mais Leads Palestras, que além de tudo eles são nossos patrocinadores aqui do podcast. Eu tenho que agradecê-los por fazer parte desse podcast, e ajudar a gente a chegar até onde a gente está chegando. Mas a Mais Leads ela é uma empresa de gerenciamento de redes sociais e multiplicação de conteúdos. Então eles pegam o seu conteúdo, porque o palestrante tem muito conteúdo, tem um monte de coisa, mas ele não tem tempo de ficar fazendo a multiplicação, de criar arte, criar um monte de coisa. Então eles são especializados nisso. Então eles têm um time todo que faz a multiplicação do conteúdo do palestrante, mas com foco na palestra e na venda da palestra. Então todo o conteúdo é pensado em forma para fazer parte do mercado de palestra. Como se apresenta esse conteúdo, exatamente. Né? Como que o mercado vai ver, como que o cliente vai gostar de ver isso aqui, legal. Como que isso aqui vai ajudar a vender. Então eles fazem essa multiplicação desse conteúdo e aí eles também fazem o gerenciamento, então eles publicam direto na rede social do palestrante e tudo mais. Isso é bom. Porque não basta só fazer o conteúdo, eu também preciso publicar e fazer ele chegar até as pessoas. Então esse é um ponto.
que é uma área onde a gente avalia os palestrantes quando eles vão entrar na Polo, que é a questão da parte comercial. Como que o meu cliente final está vendo o meu conteúdo? Como que eles estão percebendo esse conteúdo? Qual é a importância que está passando para eles? Então isso é muito importante. E o outro parceiro, que é o pessoal da Suma Uma, que também é uma agência, mas o foco deles é especificamente a parte de Google Ads e a parte de criação de conteúdo de sites, por exemplo. Eles criam landing pages para palestrantes e eles fazem a parte toda de Google Ads, de anúncios e tudo mais, que a gente já tentou fazer isso com outras agências tradicionais e não funciona, porque a linguagem é diferente. Então, tratando-se de um mercado tão específico, a gente precisa de empresas específicas também para poder fazer com que o mercado funcione. E a gente está criando essas parcerias junto dentro do ecossistema com empresas assim, que são importantes para a gente, que também a Suma Uma é outra, que também está patrocinando o podcast, vai estar aqui com a gente. E a gente já trabalha com eles, com alguns palestrantes. Então eles já fazem lá o Rafael Takei, que foi o que iniciou tudo com eles. O Takei foi o palestrante mais vendido no ano retrasado. O ano passado foi o Igor Drude, que também começou um trabalho assim. Então, são empresas que já estão entendendo o mercado, já estão sabendo lidar com o mercado para poder colocar os palestrantes no caminho certo. Muito legal. Entendeu? Então, não adianta só você se tornar um bom palestrante se você não conhece o mercado. Então, a gente precisa fazer essa parte também. Materiais sempre vão ser coisas importantes para um palestrante. Entrar dentro do mercado. Sim, desde o início, né, da apresentação, de como você apresenta, você tem o vídeo de apresentação da palestra, o seu Media Kit, né, de maneira mais objetiva. A gente falou disso aqui no outro podcast, né, de que precisa ter uma objetividade muito grande. Tem que ter um Media Kit apresentando você? Precisa, é ótimo, mas a gente precisa de um Media Kit apresentando a palestra, o Bruno, que é a questão do Palestra Kit. O Bruno falou muito sobre isso comigo. Então, a gente precisa ter todos esses materiais diferenciados, um vídeo da palestra, um vídeo seu, onde o Maurício tem feito vários vídeos, porque como ele já está com a gente há muito tempo, ele já conhece como faz um vídeo, que vai ser um vídeo que vai ser vendedor daquela palestra. Então, ele vai montar um vídeo, a gente até gravou um podcast com ele pra gente poder falar sobre isso. E aí ele fala, o vídeo ele tem que ser específico para mostrar aquilo que eu quero entregar na palestra. Então, qual que é a minha tese da minha palestra? A minha tese é que água com gás é mais gostoso, faz mais bem para a saúde. Beleza, então eu vou montar um vídeo onde eu mostre que dentro da minha palestra eu falo que água com gás é melhor. E eu provo que água com gás é melhor. Então, o vídeo precisa ser feito assim. Tem que ter esse recorte, né? Tem que ter. Para poder realmente mostrar o que tem que fazer você sentido. entrega ali, né? Exatamente. Tem que fazer sentido tudo isso. Então, trazendo esse recorte, assim, né, de tudo, esses conteúdos e tudo mais, agradecer, claro, o pessoal dos nossos patrocinadores. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria ver com você, em relação, um pouco mais agora, mudando de pato para ganso. Deixa eu pegar uma colinha. Na parte do teatro e na TV, você tem muita experiência, até vários papéis, que até que você depois trouxesse um pouco pra gente quais papéis que o pessoal possa te reconhecer, papéis legais e tal. O que foi mais difícil ali em relação ao palco da TV e ao palco da palestra pra você? Os desafios, as dificuldades? Porque você falou que você mesmo escreveu seu roteiro, você que fez tudo isso e tal. Sim, da então, minha isso aí já traz uma questão diferenciada, né? Poxa, eu precisei escrever meu roteiro. Foi. Na TV, normalmente, as pessoas escrevem pra você. Sim. Comparado à TV, comparado ao teatro, essas coisas, o que você sentiu de maior dificuldade comparando nessa um universo transição, com um outro? universo com outro? Acho que você falou muito bem, é bem por aí, né? Quando você entra no estúdio para fazer uma novela, e aí mencionando que você me pediu, né? Eu fiz algumas novelas muito legais, assim. Minha primeira novela foi Salve Jorge,
uma novela da Rede Globo, das 9, da Glória Pérez. Foi um presente, assim, que reverbera até hoje na minha vida, assim. Todos os dias alguém me fala da Valesca. A Valesca conhecida. Porque a gente abordou um tema muito sensível, muito difícil e, infelizmente, atual, e que foi o tráfico humano. Ela era uma sobrevivente. Ela e outras meninas, né? A Morena, que era a protagonista, era a Morena e a Valesca muito juntas, e todas as meninas ali, aquele corpo de mulheres tentando sobreviver. As pessoas ficavam bravas com você? Um pouco. Ela era marrentona, ela era briguenta, marrentona, meio carrasca. mas no meio... fundo ela estava tentando sobreviver, né? Olha, a atriz defendendo o personagem, né? A gente sempre traz esse lugar. Então, foi um papel, assim, que, nossa, até hoje me comove muito. E tá no streaming, sempre tá lá bombando e enfim. Fiz Verdades Secretas também, que foi uma novela bacana, que eu fazia... personagens sempre muito fofas. Ela também era uma mulher muito ambiciosa, com um caráter muito duvidoso, assim, mas foi divertido, porque foi um outro lado meu que eu tive que puxar e enfim. Mais recente, fiz várias participações, várias novelas lá, e em 2023 eu já fiz um outro processo, que foi uma novela bíblica na Record, e eu fazia uma concubina do rei Davi. Então, foi também muito interessante poder ajudar a contar a nossa história, o que a gente, né, conhece biblicamente falando, assim, mas também era cheia de nuances e cenas muito fortes, assim, enfim. Fiz muitas coisas legais, assim, trabalhos e personagens com os quais eu me orgulho muito, sabe? Mas, nesse processo, você entra num estúdio, tá tudo ali, né? Luz, câmera, o roteiro, o texto do personagem, o figurino, tá tudo pronto, tá tudo entregue. O que você precisa é tua disciplina, teu estudo, tá com o personagem no bolso, deu ação, vai embora, né? E eu sempre me preocupei muito em não dar trabalho, então eu sempre fiz de primeira, eu nunca errei, eu nunca, sabe, assim, eu sempre tive esse lugar, assim, esse cuidado. Agora, comparando pro universo, né, das palestras, como uma palestrante, é isso, é um processo no qual, nesse começo, quando eu fui fazer essa minha primeira palestra, exatamente isso. Eu fiz um brainstorming mesmo, eu peguei uma mesa tipo essa, cadernos e canetas e cartolina, quis fazer mural, eu quis escrever, eu gosto, né, de escrever, de desenhar, peguei fotos, peguei imagens, fiz uma narrativa, fiz um texto, e fiquei ali uns 2, 3 dias, fui até para Valinhos, numa casa ali, fiquei focada e aí eu que fiz, né? Eu que montei, aí depois os slides, aí o figurino pro dia, a roupa que vai usar, como que eu vou me posicionar, ensaiei muito, isso é legal dizer para quem tá, lembrei disso agora. Quando eu fui fazer esses meus primeiros testes, eu lembro que eu me colocava dentro de um quarto, às vezes o meu quarto mesmo, uma salinha, um 4x4, e ficava ali estudando, né? E aí eu tenho meu método, né? É o jeito que eu entendo que pra mim funciona. Então, eu pegava o texto do personagem, do teste, que geralmente era um texto até grandinho, e ficava horas ali descobrindo no meu corpo, no meu trejeito, na minha voz. Aí eu colocava, gravava, me ouvia, desligava e voltava. Aí eu gosto também muito de escrever. Escrevia o texto, escrevia como eu falava, e aí eu vou colocando os cacos, ia colocando os cacos, e como eu faço, e aí aquilo ia transformando, só que no final tava tão apropriada, era tão meu, era tão único, que eu acho que é por isso que muitas vezes, né, algumas vezes aconteceu de ganhar ali no ensaio mesmo, porque tava muito genuíno, muito, né, diferente de tudo, era muito meu. E aí, como palestrante, a mesma coisa, para essa primeira palestra e para as outras que eu fiz na sequência, eu fiz o mesmo processo. Então, texto, narrativa, um quarto, uma sala, eu comigo mesma, e deixo ali trancada. E aí eu gravo, me escuto, e escrevo, e mexo. E aí, às vezes você se escuta e fala, nossa, não, peraí, não é isso, né? E aí você vai lá e recalcula a rota e mexe. Pelo menos é o meu processo, assim. Até aquilo ficar tão... parece que entra dentro da derme, assim, da pele, sabe? Você tá... Tanto que eu lembro que nessa primeira palestra, quando eu subi no palco, eu evaporava o texto. Ele tava tão dentro que quando eu falei que eu brinquei, falei, nossa, tô surfando a onda, assim, eu tava muito colada nele, tava muito dentro do coração mesmo, sabe? Então não era uma coisa que muitas vezes a gente vê meio decorado, palestrantes que às vezes estão começando, então fica ou se ancora só no slide, ou, né? Então
esse processo foi bem parecido, assim, de buscar o entendimento de como apresentar o meu texto, a minha mensagem, né? Seja você faz um personagem com uma atriz, ou você faz isso com uma palestrante com o teu conteúdo de palestra. Essa precisão que você alcança quando você se debruça mesmo, estuda, né? Isso que você fez é um processo de estudo, né? Que pro ator essencial. É super essencial, comum, é o que a gente faz. É um trabalho muito solitário, né? Muito solitário. De repetição. Muito. Exaustiva repetição. Porque isso dá clareza na comunicação, né? Isso traz a precisão na fala, dá segurança para o que você está falando. É muito ruim quando você está assistindo uma palestra e o palestrante fica titubeando no que vai falar, tá inseguro, porque ele não tem a embocadura daquilo que ele está falando, né? Aquilo não é orgânico para ele. Não é natural para ele. Né? Não é. Ele tá inventando que sabe alguma coisa. Isso acontece muito. Isso é perceptível, né? Isso é muito perceptível. E aí, quando você fez a primeira palestra, você pensou em algum momento em atuar? Porque você era atriz, e para você atriz, você é atriz, e para você ser um personagem é mais fácil. Mas você diz atuar ali no palco? Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho vergonha, mas quando eu subo no palco eu sou outra pessoa. Então, a pessoa assume um papel de um personagem e sobe no palco. Pra você não passou isso na sua cabeça? Não, Bruno, passou... Zero. Subir e entregar meu coração mesmo, ser quem eu sou. Acho que eu nem teria essa habilidade, eu não conseguiria fazer isso, sabe? Porque exatamente isso, eu falei, os personagens, né, no decorrer desses 10 anos de carreira, eu as defendi, fiz, mas ali eu falei, ali é o momento de defender mesmo a minha trajetória, os meus aprendizados, a minha narrativa. E aqui entre nós, e vou falar mesmo, que trajetória legal, sabe? Eu fiquei orgulhosa, que narrativa bacana, que uma sensação de orgulho mesmo, sabe? De todo o meu processo. Então, não tive o porquê mexer nisso, sabe? Acho que eu nem saberia, assim. Eu assisti a palestra e eu vi, dá pra perceber que realmente não é personagem, é você faz ali. E até o momento que você se emociona é muito genuíno, porque até você para. E não precisa parar, tá? Você pode deixar a emoção vir, porque isso conecta. E aí você percebe depois que o público até aplaude, o público entra também, que eles também se emocionaram junto. Sim. Então, é comum e pode acontecer e pode deixar fluir. Né? Pode deixar. Eu não tava nem esperando. Tem muita gente que acaba segurando esse tipo de coisa porque acha que não, mas eu não posso mostrar fragilidade aqui no palco. Seria errado. Errado. Né? Não é errado. É aquele ponto que você falou. É de ser genuíno. Se naquele momento eu estou emocionado e eu quero me emocionar junto com a plateia, se emocione, mostre sua fragilidade, mostre a sua emoção, mostra que você está vivendo aquilo naquele momento. Não tem problema. E tem gente que tem medo de fazer e se segura. É muito interessante essa pergunta que você fez com relação à atuação, que é quando você está atuando mesmo, ator bom. A atuação, ele tá acontecendo. Ele não tá fingindo que tá fazendo. Ele tá vivo. Ele tá acontecendo. Aquilo tá acontecendo. Igual na criança, porque em inglês, inclusive, to play também é atuar, né? To play também é atuar, que também é brincar. Que também é brincar. A criança, quando tá brincando lá, que ela é professora, que é o policial, que é o bombeiro, sei lá, ela não tem nenhuma dúvida de que ela tá fazendo. Ela vive, né? Ela tá vivendo, ela tá acontecendo, ela liga e desliga diferente, né? Então, quando tá rolando, você tá no palco, aquilo ali tá fluindo, tá indo embora, né? Tá acontecendo. Legal demais esse ponto de vista da criança, porque realmente, né? A criança, ela tá vivendo aquilo. O ator bom é a criança. É a criança. Melhor ator. Quem é o melhor ator? Embaixo do prédio. Debaixo do prédio. A criança brincando embaixo do prédio. É isso mesmo. Eu vejo minha sobrinha. Você só resgata isso. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e meio, amorzinho da minha vida, a Liz, e eu a vejo assim. Até minha mãe fala: nossa, como eu tô revivendo tua infância com a Liz.
Porque é isso, quando ela é a médica, ela é a médica, quando ela é enfermeira, ela é enfermeira, quando ela é cantora, ela é cantora, quando ela é a cabeleireira, ela é isso, né? É uma entrega muito genuína e você vive aquilo. Você não fica muito pensando em fazer. É orgânico, você vive. Quando você tá no palco, apropriado do que você vai dizer, do que você acredita, você vive aquilo, você entrega aquilo de maneira tão verdadeira, né, que não tem não fica engessado, robotizado, não fica inseguro. E isso na palestra conecta e converte mais conhecimento mesmo. Sim. Porque a gente já falou aqui algumas vezes de gente que usa alguns recursos, né, para deixar a palestra interessante. Então, traz uma mágica, traz uma música, traz não sei o quê, e a coisa não tá integrada. O cara para o conteúdo e faz assim, e agora eu vou fazer uma mágica. Aí vai... Aí não tem conexão nenhuma, né? Não tem contexto. Então, isso é muito importante porque traz verdade. A verdade traz conexão e a consequência disso é as pessoas aprenderem melhor, né? Porque elas estão fluindo com você. Agora, esse movimento que a gente está vendo acontecer, que você não é a primeira atriz que está ali no meio do show business, digamos assim, que está vindo para o mundo da palestra. Como que você enxerga isso? Por que o palestrante, ou o ator, ou o apresentador tem esse... Poxa, vou fazer uma palestra agora. O que você enxerga disso hoje? Como que você vê isso? Bom, no meu caso, foi o que eu disse. Literalmente foi um convite do Anderson, do 7X, e aí abriu esse portal, enfim, que faz tanto sentido para mim agora. Eu acredito, você perguntando, eu vou colocar de acordo com o que está acontecendo comigo, né? Que vem acontecendo desde a minha primeira palestra. Eu acho que o ator, quando a gente descobre que a gente pode defender a nossa história e não só os personagens que nos são dados, presenteados, e é o barato do ator, é um portal novo mesmo que se abre. Eu quero acreditar que todos os atores que estão aí migrando, estão enveredando, estão curtindo esse processo de também serem palestrantes, né, com a sua mensagem, é muito por conta disso. Pelo menos eu tô falando baseado na minha experiência, assim. Eu amo atuar, é uma coisa que eu faço bem e gosto e quero ainda aprender e crescer muito no meu processo como atriz, né? Mas é muito bacana você... É o que eu falei, afetar o outro, trocar com o outro, com a tua trajetória, com a tua narrativa. Todos nós temos boas histórias e aprendizados e mensagens e, né, nos preparamos, cada um no teu contexto, no teu segmento, na tua área. Então, talvez seja isso que esteja motivando os atores também, sabe? A poder performar, trazendo verdade e emoção, que é o que o ator faz, mas com a tua história, e não só com os personagens. Você acha que a proximidade com o público também? Com certeza. Porque o palco é muito próximo, com certeza. Né? A TV é meio distante. Com certeza, também tem isso, sim. É isso, você poder gerar essa emoção e essa transformação com a tua história e, na sequência, né, ali imediato, você tem o público perto. Você sente, né? Você troca. O que você disse, na minha palestra aconteceu esse momento de emoção e de troca. Isso você não tem quando você tá no estúdio, né? Filmando um longa, filmando uma novela. Até no teatro você tem, mas ainda assim você tá defendendo o personagem. A gente tá falando quando você tá defendendo a tua história, a tua mensagem, o teu aprendizado, a tua trajetória ali. Então é diferente. Talvez seja esse o elan aí, o que, né, laça os atores a também trabalharem como palestrantes, se posicionarem como palestrantes. E você, como uma atriz, uma palestrante, que pode dar uma dica pro palestrante sobre isso aqui. Poxa, o Otaviano, por exemplo, é um cara que veio, tá trabalhando com a gente, fazendo várias coisas. Sempre que ele sai do palco, ele dá a maior atenção do mundo pro público. E tem alguns palestrantes que ainda não entenderam essa atenção. Não? Não, porque eles vivem a palestra, né? Tem muito palestrante que vive a palestra, vive só daquilo. Então ele tá aqui, ele já quer sair, já quer ir para outro lugar, já às vezes perde um pouco essa conexão que a TV distancia e o palco te dá essa oportunidade. Sim. Eles estão meio que perdendo essa oportunidade. Não. Fala, dá esse recadinho pra eles. Não façam isso. Eu acho que, como eu acabei de dizer, né? Eu vou só ratificar o que eu já disse aqui. Você entregar o teu coração,
entregar a tua mensagem por 1, 2 horas que seja numa palestra, tem um público ali que foi ali para isso, está ali para aquilo. E ao final de tudo aquilo ali que aconteceu no palco, você não minimamente se aproximar, né? Muito além do palco e público ali, mas realmente descer e pegar nas mãos e tirar uma foto e ouvir uma mensagem, poder devolver com uma palavra, uma frase, que seja. Claro que a gente tem a correria do dia a dia, Sim. tem outros compromissos, entendemos esse lugar, ok? Uhum. Mas mesmo assim, se não tiver isso, eu acho que não, para mim, como palestrante, não faz sentido. Não faz o menor sentido. O que eu acredito que é até o que te alimenta para sua próxima palestra. Eu tenho uma palestra daqui 3 horas, ok. Mas você sai muito mais alimentado, né? E muito mais, né, palestrante, no sentido mesmo do que a gente está dizendo, o que significa, o que representa, se você minimamente se conecta com quem estava ali, com quem você trocou, com quem foi te assistir. Eu acho que é um alimento, inclusive, sabe? Acho que é estranho não ter esse momento. Então, é o que eu acredito, né? Tá vendo, Alisson? Não desça do palco, vai embora correndo, viu? Eu gosto muito de gente pra isso. Eu gosto muito de gente pra isso. Eu fico sempre, às vezes eu preciso ser expulso da casa das pessoas. A gente já fez várias vezes eventos onde a gente tenta sempre colocar o palestrante que gosta disso por último, porque daí dá pra fazer. Tem evento que a gente não consegue fazer, né? Tem evento que, poxa, acabou uma palestra, o cara sai do palco, já vem o outro, o pessoal não pode nem sair dali, que se sair vai atrapalhar o andamento. Sim, tem isso também, a gente podia né? pensar em falar isso pros eventos, né? Faz uma palestra, dá 20 minutinhos pra poder fazer aqui e já volta todo mundo. Tem um problema logístico aí. Eu também, como diretor de palco, preciso dizer que inviável. A gente pode pensar em um... Inviável. Eu acho que pode ter algum momento específico entre os intervalos para fazer essa conexão em que os palestrantes participem. Mas entre uma palestra e outra é complicado por conta da logística de entrar e de sair. Vai atrapalhar, além do barulho também. Droga, ele não já então, cortou minha ideia no começo aqui. Não, eu dei uma opção. Um momento específico de conexão. Eu acho que deveria, inclusive, ter esses momentos até sem palestra. Vai ter uma presença VIP do cara ali, ó. Mas será que gera essa conexão mesmo assim? Tá no meio, trocando ideia. Porque quando acaba a palestra, a pessoa acabou de viver um momento com aquela pessoa. Dependendo. Ela tem um sentimento diferente naquele momento do que só encontrar você na rua. Mas dependendo da pessoa, isso vai acontecer em qualquer momento. Ah, sim. Que é o cara que para o negro lá na praia, Recife, que para na praia, a pessoa que gosta, que viu a novela, gostou de você e para lá. Tipo o cara que eu sou conhecido em Recife. Aqui em São Paulo não, Marcelo, Maurício sabe. Mas uma vez eu fui fazer um show e depois do show o cara veio tirar uma foto comigo no mictório, assim. Então tem uma foto nossa assim no banheiro. Meu Deus. Cortou pelo menos a parte de baixo. Não, tava no... tá. ali cobrindo. Mas eu acho que dá pra ter algum momento de convivência, né? Dessa troca um pouco mais próxima. É um momento um pouco caótico, talvez, mas talvez dê pra fazer... Tem alguns eventos que eles criam também ambientes. Então, Sim. Isso aconteceu já comigo. Então, você sai do palco e realmente em 5, 10 minutos entra uma próxima palestra ali. Mas tem alguns focos ali, alguns pontos, né? Que eles deixam mesmo para algumas pessoas da produção ali receberem. O palestrante vai ali e quem realmente, né, se levanta, vai... Tem essa troca e depois volta para a próxima palestra, né? Então, se acontecer um volume muito grande que migrar ali para o ponto, a logística vai pegar mesmo. Mas eu acredito que ainda assim dê para coordenar isso, né? 1, 2 pontos ali e minimamente coordenando ali o volume, de ter essa conexão e pelo menos eu já vivi isso, assim, que foi aos poucos, por isso que foi por 3 horas nesse dia, assim. E aí vão coordenando. Tem uma coisa também que às vezes a gente fica muito tentando salvar o mundo, né? Assim, vou atender todo mundo e tal, e aí fica um contato muito superficial, né? Encostou, tira foto, passa. Encostou, tira foto, passa, sabe? Parece que você tá no show do Roupa Nova depois
tirando foto com eles. Foto rápida. Eu já fiz isso, já tirei uma foto com eles assim. Com roupa nova. Com roupa nova. Ai, eu adoro eles roupa têm nova. o próprio fotógrafo que você para, tira foto, vai. Tá, tira foto, vai. E aí você não atende direito. Às vezes é melhor fazer alguns contatos que são mais Pode ser, né? ótimos, assim, para você ter uma conversa num nível um pouco maior de profundidade que vai além da foto, né? Que é diferente, interessante né? também. Um pós-palco, você realmente ter esse contato com o público do que você encontrar na rua que a pessoa só quer uma foto. Que aí você vai ter Tem uma profundidade diferente, assim, não tem? do contato feedback diferente, que né? você vai receber daquela pessoa, né? De que você também vai poder aprender, porque ela vai ter um pouco mais de tempo para lhe enriquecer, trazer alguma coisa que era uma brecha na sua palestra, né? Que lhe abriu o horizonte, uma história dela ou qualquer coisa que ilustre. Sim. E agora a gente precisa encerrar? Porque o Maurício já está aqui assim, não. Eu vi aqui, ó. Foi difícil. Não, pra mim, muito difícil. O Alisson tava falando aqui, fingindo que não tava nem vendo o Maurício. Não, eu tenho TDAH diagnosticado pelo YouTube. Eu não posso, porque eu distraio. Eu tenho pelo Google. Eu tenho. Diagnosticado pelo Google. Eu assisti vários podcasts. Mas já. pra gente encerrar, você que tá passando por esse momento também de cadastro, de início, de Sim. palestra e tudo mais, pra conhecer no mercado, deixa uma dica pro palestrante que tá nesse mesmo momento que você. Fala pra ele uma coisa que tá te ajudando e que vai ajudar ele também. Eu acho que a dica, né, o principal, a mensagem que eu deixo, que eu gostaria de deixar é realmente abrace esse processo, essa profissão, esse lugar mesmo, né, com coração mesmo. E eu sempre falo sobre isso, eu falei aqui várias vezes, vou repetir, genuinamente, né? Dizer por que você é palestrante? Por que você quer palestrar? Qual é a tua mensagem? Né? O que te faz sentido? O que fala no teu coração? O que vibra dentro de você? Porque ainda assim, estamos falando sobre vidas, sobre pessoas. Então, a minha maior dica seria essa: responsabilidade, cuidado, né? Amor a todas essas vidas que você quer e pode atingir, né? Eu acho que, de um modo geral, para mim, esse é o ponto-chave. O início de tudo é isso. Eu me questiono, né? O que eu tenho de melhor e de bacana e que vibra no meu coração e que eu posso compartilhar? Então, fazer isso de uma maneira responsável. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Antes de todo material e buscar oportunidades e o figurino. Tá, mas por quê, né? O que te vibra? O que toca teu coração? E por que você quer estar ali? Então eu deixo essa dica, provocação, assim, sabe? Viva e aproveite o processo. É isso. Viva e aproveite o processo. É isso. Mas viva o processo. Viva o processo, sim. Sim. Muito bom. Maravilhoso. Agora a gente... O Maurício até sentou ali, porque ele falou, não vai ter jeito Ele mesmo. desistiu. Ele Vocês. desistiu. Mas eu lembrei ele que tinha que encerrar, então ele já voltou. Mas hoje deu... Estamos super bem ali. Bem. Isso, tá no time. Nossa, já passamos mais de 50% Mais uma do horário vez. permitido. Você precisava ter uma câmera para vocês poderem ver tudo que a gente passa por O aqui, que tá gente. acontecendo aqui atrás. Tem um making As off. ameaças. Mas, Lari, muito obrigado. Foi um Obrigada a prazer poder vocês. entender um pouquinho desse processo que você está passando, entender até mesmo o ponto de vista que você tem através do nosso processo. Sim, Porque a gente pode ver um pouquinho disso, né? Que é um pouco burocrático, tem algumas coisas e tal, mas é um processo que a gente precisa passar. A gente mostra para os palestrantes, a gente mostra para vocês, Sim, né? Como sim. o porquê que a gente tem que passar por tudo isso. E é legal a gente tratar e abordar isso aqui para que outros palestrantes que estão passando por isso também entendam. Não é algo que é uma exigência nossa por simplesmente exigência, porque a gente quer ser chato. Não. Realmente um processo precisa existir para que a gente consiga trabalhar da melhor forma no mercado, que é um mercado chato, digamos assim, bem exigente nesse nível de chatice. É exigente. Então, a E gente muito precisa... específico e com muitas especificidades dentro desse específico. É, exatamente isso. Então, por isso que a gente passa por tudo isso. Então, obrigado por você vir compartilhar com a gente desse momento. Imagina. Daqui a um tempo, depois que você já tiver bastante palestra, a gente vai trazer de novo para você poder trazer mais dessa sua vivência, desse seu aprendizado, da experiência. Então,
Agradeço mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês dois, obrigada pela oportunidade, pelo espaço e por esse início aí de parceria, né, com vocês, que faz tanto sentido. Eu tô, assim, super feliz, grata e voltarei. Voltarei após muitas palestras pra gente, né, conversar novamente, entender aí, né, depois de um tempo, como é que a gente enxerga, como que tá sentindo, o que funciona, o que não funciona. Traremos mais experiências. Estarei a postos. Para todo mundo. Alisson, valeu. Mais um pra Obrigado conta. aí, mais um pra conta. Não, obrigado vocês. Sempre bom. E é sempre bom quando a gente tá conversando com artistas. É bom. Ah, que bom. Sim. Tragam mais. A gente se entende. Se entendem. E como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais para poder seguir aí essa sua trajetória nova? Larissa Dias Oficial. Nas redes, Larissa é com Y, não é artístico. É com Y mesmo, minha mãe, coisa da minha mãe. Larissa Dias Oficial, @Larissa Dias Oficial, me encontram. Muito bom. E você, senhor Alisson? Eu, perfil só de comédia, de artista, ou Alisson Castro. E o perfil corporativo para eventos, MC Alisson Castro. É isso. Muito bom. Muito bom. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. E você que ficou com a gente aqui até o final desse podcast, muito obrigado. Não esquece, compartilha esse vídeo com alguém que está começando a carreira e precisa entender esses detalhes importantes para alguém que está começando. Manda para o seu amigo que está começando a palestrar e conhecer o mercado de palestra agora. E claro, deixe seu comentário, curte e se inscreve aí no nosso canal. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.